Mais uma vez, boa noite, igreja. Que a graça e que a paz de Cristo sejam com todos. Meus irmãos, nós estamos nessa série de mensagens intitulada Como Foi, Como que Deve Ser. E nós estamos estudando o livro de Atos. E hoje nós veremos como foi as primeiras conversões na igreja de Cristo, quando Pedro ele fez o primeiro sermão de toda a era cristã. Abra sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 2. Atos 2, dos versos 37 até o verso de número 47. Atos 2, de 37 a 47. Diz assim a palavra de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos, e para todos os que estão longe, a quantos o nosso Senhor Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a ele quase 3.000 pessoas. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada um havia temor. E muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar a Deus. Senhor, nós estamos nesse momento, Pai, diante da Tua palavra, e nós clamamos, Deus, a ação do Teu Santo Espírito, que abra nosso coração, Senhor, abra nosso entendimento, para que nós consigamos enxergar, Senhor, todas as verdades contidas aqui, e que, Senhor, que fale o nosso coração ao ponto de nos transformar de dentro para fora, para que nós possamos sair daqui, Senhor, muito melhores do que nós entramos, para que o Espírito Santo do Senhor, Deus, realize uma obra dentro de nós, para que nós possamos, Deus, a fazer parte do Seu reino. Muito obrigado, Deus, pela Tua graça, muito obrigado pela Tua misericórdia, e nós oramos o nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Atos, como nós sabemos, que nós já vimos nos textos anteriores, ele foi escrito por Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, e esse livro de Atos foi escrito para ser enviado para uma pessoa, um cidadão chamado Teófilo, muito provavelmente um nobre romano, que auxiliava Lucas no ministério dele. Lucas fez um trabalho de pesquisa impressionante. Óbvio que guiado pelo Espírito Santo de Deus, fazendo assim o registro do início da igreja cristã, no início dos tempos, na era em que a igreja começou. E depois ele vai relatar todas as coisas que começaram a acontecer no livro de Atos, falando como Jesus passou 40 dias junto com os seus apóstolos, após ele ter ressuscitado. Depois ele vai relatar a ascensão de Cristo aos céus, como Deus levou Cristo aos céus. Em seguida, Lucas vai dizer sobre a substituição de Judas, que havia se suicidado por ter traído Jesus. Matias foi colocado no lugar dele. Depois Lucas vai relatar sobre o dia de Pentecostes, um dia tão importante, onde o Espírito Santo de Deus desce sobre os discípulos. E em seguida Lucas vai dizer sobre o discurso de Pedro para toda aquela gente que estava reunida em Jerusalém,
reunidos e haviam presenciado tudo aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes. E após uma pregação muito impactante, os frutos começaram a aparecer. As primeiras conversões que Deus realiza, inicia-se nesse relato que nós aprenderemos hoje. E pela graça de Deus, isso vem acontecendo até os dias de hoje. Basta olhar para mim e para você na casa do Senhor, e continuará assim até o dia que Cristo voltará para nos levar desse mundo. Amém, igreja? Muito bem, vamos ao texto então. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, não feche ela, porque nós vamos ler ponto a ponto. Amém? Leia novamente comigo o verso número 37. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, o que faremos? Meus irmãos, depois de tudo isso que eu citei anteriormente, até o sermão de Pedro, diante daquela multidão, e ao ouvirem isso, ou seja, tudo que eu disse que aconteceu até esse momento, o sermão de Pedro, ele veio explicando tudo o que estava acontecendo, e que foi o barulho que eles ouviram, a descida do Espírito Santo. E por que aquele povo, aqueles galileus ignorantes, iletrados, analfabetos, eles estavam falando em outros idiomas, os idiomas daquelas pessoas que estavam ali, e eles entendendo tudo. Pedro disse que era o cumprimento da promessa de Deus feita lá no Antigo Testamento e cumprida em Cristo com a descida do Espírito Santo. E Cristo, a quem eles mesmo haviam matado, agora se encontrava à direita de Deus Pai no céu. E após a multidão ouvir tudo isso que Pedro explicou no seu sermão, eles ficaram o quê? Comovidos. Com o coração pesaroso, com o coração apertado, contrito. Um sentimento decorrente do fato que eles haviam feito muitas coisas erradas. Como a rejeição de Jesus como Messias. E agora, após a pregação de Pedro, eles haviam compreendido que de fato Jesus se tratava sim do Filho de Deus. Então eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que estavam ali: tá, irmãos, mas agora, o que nós faremos? E a primeira coisa que chama a atenção aqui no texto é que o primeiro sermão da história da igreja termina com um apelo. Mas não o apelo de quem pregou, e sim de quem ouviu. Olha que interessante. Hoje é o contrário, né? O pregador, ele acaba de fazer o sermão e faz o apelo para o povo. Olha, se arrependa, abre seu coração para Cristo entrar. E aqui acontece justamente o quê? O contrário. Nós, como batistas reformados, não temos o hábito de fazer apelo para que a pessoa se batize, pois entendemos que isso quem faz é o Espírito Santo de Deus, através da pregação da palavra. Justamente para quê? Para que a motivação do coração seja correta, porque a pessoa de fato entendeu que quem precisa de Deus é ela, e não o contrário. Ou que entenda, talvez de forma errada, que o que o batismo representa, por exemplo, e se batize por conta talvez de um ritual, e não pelo arrependimento sincero do seu coração, pelo perdão dos seus pecados em Cristo. E aquela multidão havia entendido o tanto de coisas erradas que haviam feito, e apelam a Pedro e aos apóstolos: irmãos, e agora, o que nós faremos? Então Pedro vai dar a resposta, fazendo algumas exortações àquele povo. Leia comigo os versos 38 e 39. Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para o perdão de vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus
chamar. Meus irmãos, a primeira exortação que Pedro faz aqui é arrependei-vos. Arrependei-vos. Mas do que especificamente? De ter rejeitado, de colocado Jesus naquela cruz. Reconhecer que eles haviam o quê? Pecado, errado contra Deus. A segunda exortação que Pedro faz está aqui, ó. Então, após se arrepender, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. E aqui, meus irmãos, algumas coisas falam muito ao meu e ao seu coração. O arrependimento é algo no nosso interior. Já o batismo diz respeito ao nosso exterior. Arrependimento é lá dentro, batismo é aqui fora. Quando nós recebemos, reconhecemos que passamos a vida toda pisando na bola com Jesus, fazendo tudo que não agrada a Deus, não reconhecendo Cristo como Senhor das nossas vidas, ou seja, rejeitando Ele, como aquela gente fez. Agora, com o arrependimento, vem o reconhecimento de todos, que o mesmo Jesus que eles rejeitaram, e que nós também rejeitamos a boa parte da nossa vida, agora passa a ser o nosso Senhor e Salvador. Amém, irmãos? Deus requer, preste atenção nisso, Deus requer isso de mim e de você. Você não rejeitou o meu filho que morreu por você. Você está rejeitando a mim e ao meu filho que morreu por você. Agora, você entendeu isso? Agora você declare a todo mundo que se arrependeu disso. Essa é a lógica do batismo. É você com Deus falar: Senhor, de verdade, agora eu entendi que a minha vida foi uma vida de desagrado a Ti. Esse é o arrependimento, e pedir perdão realmente a Deus. Aí Deus fala: ok, agora você vai declarar para todo mundo que você passou a sua vida toda na bagunça, que agora você não pertence mais a esse mundo. Isso é o batismo. O batismo em si, preste atenção, o batismo em si, ele não salva ninguém. O que leva à salvação é o arrependimento sincero de nossos corações, pelos nossos pecados, e a nossa fé em Jesus Cristo, que de fato é o Filho de Deus que morreu, mas ressuscitou, e pela sua graça concede o perdão aos nossos pecados, conforme diz o texto. A terceira exortação que Pedro faz é: e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, o dom do Espírito Santo aqui não é dom de línguas, ou seja, a pessoa receber poder do Espírito Santo para falar em outros idiomas, sem querer ter estudado conforme os apóstolos haviam acabado de receber. Isso é dom de Espírito em línguas. Não é glossolalia, essas coisas que você ouve aí que você não entende nada. Não é isso. Dom de línguas é você falar num outro idioma que outro estrangeiro vai poder entender sem que você aprendesse uma vírgula sobre isso. Isso é dom de línguas. É receber do próprio Espírito Santo esse dom, que diz respeito a uma dádiva dada por Deus, aquele que se arrepende e se batiza em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus é um dom dado pelo próprio Deus, para aquele que realmente reconhece Cristo como seu único e suficiente Salvador. E aqui eu vou abrir um parênteses para a gente entender uma coisa. Quer dizer então, pastor, que para eu ser salvo tem que ser nessa ordem que Pedro diz aqui: primeiro se arrepende, depois batiza e depois recebemos o dom do Espírito Santo, ele habita em nós? Se só se arrepender e não batizar significa que o Espírito Santo não está na gente? Não. Não, o Espírito Santo, presta atenção que isso é muito importante, o Espírito Santo, ele passa a habitar em nós como dom dado por Deus
no momento em que você se converte. É aí que o Espírito Santo passa a batizar, a morar em você. Batismo do Espírito Santo, não é assim que o povo fala aí fora? É nesse momento, quando você se arrepende de fato e se volta para Deus. E quando que acontece isso? Quando o próprio Espírito nos convence de nossos pecados e nos leva ao arrependimento sincero e à nossa fé verdadeira em Cristo Jesus. Sabe onde está a prova disso que eu estou falando? O ladrão na cruz. Lucas 23, 42, 43. Não precisa abrir não que eu vou ler aqui, ó. Então disse Jesus, Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, o ladrão se arrependeu no momento da sua morte. Ele foi salvo por Jesus, mas ele não foi batizado. Não havia como acontecer isso. Os três estavam pregados na cruz. Ele se arrependeu e creu em Jesus pelo Espírito, e a sua fé o salvou. Amém, igreja? Ficou claro isso? Muito bom. Outro detalhe importante aqui, é que Jesus permitiu que esse registro fosse feito uma só vez, para que você não se iluda, achando que o ladrão na cruz morreu, se converteu quando ele estava na hora de morrer. Então tá bom, então eu vou passar minha vida do jeitão que eu vivo, né? Eu curtindo, bagunçando, fazendo bagunça, esborna por aí, e na hora que eu vou morrer, aí eu me converto a Jesus. Vai brincando com Deus. Vai brincando com Deus. Cuidado. Cuidado. Cristo permitiu esse relato uma só vez, para que nós não tenhamos principalmente esse tipo de pensamento, de querer passar a vida toda aproveitando os prazeres que o pecado proporciona, e que no final, basta você se arrepender, está tudo certo, você será salvo. Cuidado. Sabe por quê? Porque Jesus conhecia o coração do ladrão, e também conhece o meu e o seu. Só pelo fato de uma pessoa pensar dessa forma, que eu alerto, cuidado. Não acha que você tem tempo e que o controle da sua vida, o tempo da sua vida, está na sua mão, porque não está. Volte-se para Cristo o quanto antes, enquanto Ele concede tempo. Nós não sabemos se abrimos o olho amanhã cedo. Cuidado. Amém, irmãos? A quarta exortação que Pedro traz aqui é que a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe. Ou seja, a promessa do envio do Espírito Santo que ele havia pregado anteriormente, lá nos textos do Antigo Testamento, e nas palavras de Jesus que ele cita, que são para vocês, multidão que estava ali na frente deles, filhos de vocês, filhos da multidão, se eles se arrependerem também, óbvio, pois ninguém vai para o céu na barra de ninguém. Minha mãe e meu pai é muito crente, eles vão para o céu, você não vai, se você não imitar seu pai e tua mãe, se não reconhecer Cristo. Ninguém vai para o céu porque o pai, a mãe, ou porque a esposa ou o marido é muito crente em Cristo. Salvação é individual, é você com Deus. Então, e para os longe, a palavra de Deus aqui, para os longe, quem são esses longe? Separados, pessoas separadas pelos anos, pelos séculos, milênios à frente, ou seja, eu e você. Pedro está falando para aquele povo naquela época, e falando que isso ia acontecer comigo e com você no dia de hoje. E todos os demais, a quantos o Senhor nosso Deus chamar, até que Jesus volte. Amém? Quem traz a pessoa a Cristo, não é ela. É Deus. É Deus quem traz você a Cristo. E Cristo diz, e Cristo por conhecer o nosso coração e saber o que motiva você ir até Ele, Ele garante para mim e para você que todo aquele que o Pai trouxe, Ele não abre mão. É salvo em Cristo Jesus.
Isso deve falar ao meu e ao seu coração. Por quê? Porque isso é muito importante você saber. Para você não vir para a igreja achando que Deus vai só te abençoar. Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É Deus quem traz e independe da sua situação. É Deus quem traz e você dentro da igreja continua independendo da sua situação. Porque quem controla a minha e a sua vida é Deus e não eu e você. Amém, irmãos? Isso tem que falar ao meu e ao seu coração, para que a motivação de vir a Cristo, vir ao Senhor, seja correta, pelo perdão dos nossos pecados, e não por querer uma vida de bênção. Quem só quer vida de bênção, quer reino da terra, não quer reino do céu. E acaba se tornando presas fáceis, para um monte de líder aí, que só está interessado no teu bolso. Pedro está falando aqui, que ninguém se convence por vontade própria. Olha que interessante, a palavra de Deus é impressionante. Só por convite. É só por convite. Só se você for convidado por Deus a fazer parte do reino. Por isso que eu pergunto sempre a muitas pessoas: o que você está esperando? O que você está esperando, irmão? Fala para mim. Deus está com você dia após dia, culto após culto, e você nada. Ah, não sei, é porque isso, porque aquilo. Irmão, para de fazer doce. Acorda. Não brinca com isso. Não desperdice esse convite. Sabe por quê? Porque o convite para essa festa aqui, ela é eterno. Amém? Com Deus, presta atenção, com Deus não é assim: faça a sua inscrição até o dia tal e venha. Não é assim. Com Deus não é assim. Com Deus tem prazo de validade, tem vigência, e é o tempo que você tem de vida. E como você não sabe o dia de amanhã, vamos, irmão, o que você está esperando? A conversa, o papo aqui é eternidade. Para sempre com Deus, ou para sempre sem Ele. E você sabe onde. O convite está sendo feito, de modo pessoal a vocês, de modo particular a mim e a você, não de modo geral, é pessoal. E Pedro vai encerrar o seu sermão no versículo 40, leia comigo. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Meus irmãos, Lucas, o evangelista Lucas, ele deu uma enxugada, uma sintetizada no sermão de Pedro, pois o próprio Lucas diz nesse verso que Pedro os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, ou seja, Pedro pregou muito mais. E aqui nós vemos Pedro dar uma exortação àquela multidão dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Que geração perversa é essa que Pedro se refere aqui? São aquelas que, enquanto Jesus pregava, ensinava, fazia milagres, eles desdenhavam, eles desacreditavam, eles se opunham, eles tramavam, ao ponto de rejeitá-lo como Messias e colocar ele naquela cruz. Pedro está dizendo: aquela multidão que estava à frente dele ali, se apressem para trocar de lado. Sai do meio desse povo, do meio dessa gente, pois Deus irá pesar a mão sobre toda aquela geração corrompida. É o que Pedro está falando. Pedro está alertando aquele povo. Então, por que Deus não se brinca? Você sabia que 40 anos depois disso daqui, depois de Pedro avisar que aquela geração que rejeitou Cristo pagaria caro, 40 anos depois, o próprio Deus usa o Império Romano para destruir toda aquela geração. Tudo que eles possuíam, inclusive. O exército romano acabou com aquela cidade, destruiu o templo,
mais de 500 mil de pessoas foram mortas, dizimadas no cerco que os romanos fizeram em Jerusalém. Isso 40 anos depois desse sermão aqui. E sabe quem que sobrou dessa geração? Somente os cristãos. Somente os cristãos que saíram de Jerusalém para onde? Para os montes. Pois eles se lembraram do quê? Das palavras de Jesus, da profecia de Jesus. Lá em Marcos 13, verso 2, presta atenção. Então Jesus lhe disse: vê esses grandes edifícios aí de Jerusalém? Aqui não ficará pedra sobre pedra que não ser derrubada. Cristo avisou. Irmãos, preste atenção. Com Deus não se brinca. Amém, irmãos? E após Pedro dizer todas essas palavras, o que aconteceu com toda aquela gente? Leia comigo o verso 41. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. Louvado seja Deus. Meus irmãos, esse verso mostra que hoje em dia está faltando alguma coisa. E o que eu quero dizer com isso? Pedro, com apenas um sermão só, quase 3.000 pessoas se converteram. Hoje, a gente precisa pregar 3.000 sermão para que uma pessoa se converta. Alguma coisa não está no lugar certo. Mas o fato é que até aquele momento, a igreja de Jesus era apenas o quê? 120 pessoas. Olha que Cristo fez coisas absurdas, coisas inimagináveis ao olhar humano. E só 120 pessoas creram nas palavras, pararam para ouvir o que ele tinha para dizer. Todo o resto queria o quê? Bênção. Todo o resto queria o quê? Milagre. Dá a minha parte aí, eu quero o meu. E só 120 parou para ouvir. E só 120 não foram massacrados por Deus. 120 pessoas. Ao final do sermão da pregação de Pedro. E depois quase 3.000 acolheram a sua palavra. Deram ouvidos à pregação de Pedro. Meus irmãos, é assim que Deus chama. E eles aceitaram o convite. Eles aceitaram o convite. Ou seja, quem convence, presta atenção, quem convence é o Espírito Santo. Através da pregação. Com ensino, exposição da palavra de Deus. O apelo, o convite de fato, quem faz é Deus. Amém? E a disposição mental para aceitar esse chamado, isso é graça de Deus, que muda eu e você por dentro. Não é mérito meu e seu, não é esforço meu e seu. Esforço meu e seu para servir a Deus, você tropeça na primeira esquina, depois que você sai da igreja. E a partir do verso 42 nós podemos ver lições preciosas de como é ser igreja de Cristo. Meus irmãos, aquela igreja era composta de 120 pessoas, e a partir de agora eram pelo menos 3.000 pessoas, com uma pregação de Pedro. E como essa igreja vivia ali em Jerusalém? Leia comigo o verso 42, vamos ver como que era essa igreja. E eles perseveraram no ensino dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Meus irmãos, a ênfase desse versículo aqui está na palavra perseveraram. Mas no quê? Perseveraram no quê? No ensino, ou na doutrina dos apóstolos, no ensino da palavra de Deus, que nada mais é o quê? A palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, o ensinamento de Jesus, ministrado pelos apóstolos, sobre o quê? Sobre que Jesus de fato era quem? O Filho de Deus, e que a salvação viria pela fé nele, e não por obras, não pelo que você faça.
Você pode ser a pessoa mais boazinha do mundo, ajudar todo mundo, você vai para o inferno, se você não crê verdadeiramente em Cristo. Não era como as obras que os fariseus ensinavam na lei, mas que Jesus estava vivo, sendo mediador entre Deus e o homem, ou seja, o próprio Evangelho na sua plenitude. E levando em conta que tudo isso era contrário ao que aquele povo lá sabia sobre Deus, é óbvio que esses ensinamentos, essa doutrinação, esse aprendizado, não seria da noite para o dia. Passaram a vida crendo de uma forma, e Deus vem e fala assim, ó, não, está errado. Por isso que diz aqui que os apóstolos perseveraram todos os dias, pois era muita coisa para pôr em ordem na cabeça daquele povo. E hoje não é muito diferente não. Esse aprendizado aqui não é da noite para o dia. Da mesma forma que era lá, também é nos dias de hoje. Muitos de nós nos achegamos a Cristo com ideias parecidas daquele povo, crendo em coisas, em rituais, em superstição, que nada remete à graça de Deus. É a água no copo, é a arca da aliança lá na sua estante, é tanta bobagem. Essa mudança se dá pelo ouvir a palavra de Deus. E isso pode dar um estalo em você, ou pode levar 1 ano, 10 anos. Por isso que diz perseverança na palavra, na doutrina dos apóstolos. Isso é fundamental para a mudança verdadeira, de dentro para fora. É conhecer de fato quem Deus é, não quem Deus você acha que é. É o que fazemos aqui toda semana. Toda semana. Eles perseveraram também, sabe no quê? Em comunhão. Perseveraram no partir do pão, onde incluía não só celebrar a ceia do Senhor, mas eles se juntavam para quê? Para fazer refeição junto. Estar junto para orar a Deus. A igreja de Cristo naquela época era uma igreja que orava. Se reunia para perseverar na doutrina, perseverar em oração e compartilhar o pão. Quem vem aos cultos de quarta vai saber entender o que eu estou falando. E para nós o perseverar, presta atenção, para nós o perseverar não é algo penoso não. Pelo contrário, é um prazer inenarrável, inexplicável. Como é gostoso você vir aprender sobre Deus, para mim e para a sua vida. Só falta você, irmão. Só você falta. Fica aqui o convite. Meu, nosso como igreja. Mas acima de tudo o convite de Deus para você. Amém? O que mais acontecia naquela igreja cristã? Leia comigo o verso 43. E cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Meus irmãos, a palavra temor aqui, ela se dá porque eles sabiam que a presença de Deus estava no meio deles. O temor aqui não significa ter medo, não é medo. Significa ter reverência, um respeito profundo, um amor temente. E esse temor da presença de Deus era evidente entre eles. Por conta do quê? Dos sinais extraordinários que eram realizados pelos apóstolos. Esse era o propósito dos sinais e prodígios por Deus. Testificar que aquele momento, a fundação da igreja de Cristo, que Deus estava no meio deles. É para testificar que Deus de fato estava entre eles. Naquela época os sinais, as maravilhas, os feitos, os milagres, era para causar temor na igreja por causa da presença de Deus. Hoje,
se resume em buscar um benefício para você mesmo, para si próprio. Como se Deus fosse obrigado, fosse condicionado a fazer milagre, talvez pelo decreto de alguém. Não, está decretado, irmão. O milagre hoje vai. Ai, Senhor, não é assim, irmão. Ninguém decreta milagre de Deus para ninguém. Se não for pela vontade dEle, graça e misericórdia dEle. Ele pode fazer? É óbvio que pode. Ele faz? É claro que Ele faz. Mas Ele faz no propósito dEle. No propósito dEle, não do homem. Outra característica da igreja primitiva está aqui, ó, no verso 44, leia comigo. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Ou seja, eles compartilhavam tudo que possuía. Conforme diz o verso 45, leia aí, ó, 45. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Por que isso? Por que essa atitude? Tenho certeza, no teu coração está assim, meu Deus, então vou ter que vender minha casa, vender tudo para repartir com os irmãos? Calma, irmão, calma. Vamos lá. Primeiro, havia uma real certeza no coração deles que eles haviam encontrado a Deus, o que resultou no desapego das coisas materiais. Irmão, quando você encontra com Deus de verdade, a primeira coisa que você abre mão é das coisas que você possui. Sabe por quê? Porque você vai entender que você não possui nada. Você veio sem nada, você vai embora sem nada, e você vai passar a vida juntando o que você não trouxe e o que você não vai levar. Essa é a lógica do mundo. Mas Deus fala, não, você vai administrar tudo aquilo que eu confiar a você, seja pouco ou seja muito. Primeira coisa que resultou foi o desapego das coisas materiais. Deus agora era de fato quem ocupava o coração deles, ao ponto que se fosse necessário, conforme diz o texto, se fosse necessário, conforme a necessidade de cada um, eles podiam até vender os bens e as propriedades, para repartir, para socorrer aqueles que necessitavam. Isso aqui é promessa de Deus, está lá no Salmo 37, 25, presta atenção. Já fui moço e agora estou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus descendentes a mendigar o pão. Servo de Deus, que leva a Deus a sério, não vai passar necessidade, jamais. E quando eu falo necessidade, é o que realmente é necessário. O problema é que nós elevamos o que é necessário, né? Não, pastor, ter o pão na mesa é necessário, nossa, mas se fosse uma picanha no meio, quer dizer, a gente quer, só o pão alimentaria, não alimentaria? Mas a gente quer com uma picanha, a gente quer com uma Coca-Cola gelada. Se não vier com a Coca-Cola, pô Deus, pisou na bola comigo, um pãozinho seco, sem nada. Mas você esqueceu que você não tinha nada, e Deus proveu o pão. O que é necessário para o servo, Deus não... Olha, eu não conheço ninguém, na minha caminhada como pastor, não conheço ninguém que é servo de Deus, que eu encontrei na caminhada junto comigo e em outros lugares, que falou assim, olha pastor, vou ser sincero, estamos passando fome lá em casa. Ninguém, no muito ou no pouco, mas todos dando graças a Deus pelo sustento do Senhor. Cristão de verdade, ele não vê o outro irmão passando necessidade e dá as costas, sabe, fingindo que não é com ele. Eu tenho histórias de caminhada do meu pai e da minha mãe, que olha, só Deus mesmo. E aquela igreja, ela não tinha o seu coração fincado nas coisas materiais. E aqui fica o alerta para ambas as partes, o benfeitor e o beneficiário. Seja a pessoa crente de verdade, ela vai socorrer. Se ela for crente de verdade, ela vai socorrer quem precisa. Tenho certeza que muitos de nós aqui já passamos por dificuldade, e outro irmão falou, irmão, está aqui, ó. E se a pessoa que necessita for crente de verdade,
ela não vai tirar proveito disso, jamais. Tem pessoa que olha para esses versos aqui e acha que os outros têm a obrigação de toda hora estar socorrendo ela. Afinal, é Deus que mandou, né? Então ela senta na cadeira e fala: não, igreja, vamos. Mas e ela? O que ela está fazendo para não se tornar um peso para os outros? Irmãos, aqui eu não me refiro àquelas pessoas que de fato dependem de nós para seguir na caminhada. Por favor. Pessoas que são incapazes, impedidas por algum fator, nós temos que seguir socorrendo, sim, isso é a ordenança de Deus. Eu me refiro àquelas pessoas que não movem uma palha para se ajudar, por preguiça, e quer ficar só na aba do chapéu do outro. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso aqui? Presta atenção, Provérbios 10, de 4 a 5. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Pois é, irmãos. A generosidade a esse nível aqui é poder extraordinário do Evangelho sobre as pessoas. Por ela sozinha ela não consegue fazer isso. Tem algumas pessoas que dizem assim: sabe qual que é o órgão mais sensível do ser humano? É o bolso. Quando o bolso se converte, aí está a prova que a pessoa ela é convertida de fato. Lembra de Zaqueu, o publicano, no Evangelho? Havendo necessidade, havendo motivo lícito, cristão de verdade não fica apegado aos bens materiais. As posses não é dele. Deus deixou para ele administrar. Amém, irmãos? Você não possui nada, eu não possuo nada. Eu não sei se eu levanto da cama amanhã. Com o pouco que eu tenho, se o meu irmão estiver precisando de mim, eu vou no socorro dele. Porque eu sei que se eu precisar, ele também irá me socorrer. Essa é a lógica de Deus. Lê comigo o verso 46. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. A primeira coisa que chama atenção aqui é que essa igreja funcionava todos os dias. O texto diz isso. Todos os dias. E um detalhe era de comum acordo. Nossa, hoje em dia é uma briga para um cristão ir um dia sequer na igreja. Ou seja, todos com a mesma sede de aprender, todos com a mesma vontade de estar em comunhão com o irmão. E uma coisa muito importante nesse verso aqui, eles faziam e agiam de comum acordo, todos os dias. E sabe onde? No templo. Olha que interessante. Eles haviam se convertido de verdade, mas eles não deixaram as boas práticas religiosas e culturais deles de lado. E por que isso aqui é importante? Porque isso mostra que um judeu também pode se converter de verdade. Eles não ofereciam mais sacrifícios no templo, pois haviam entendido que o sacrifício de Jesus, que já havia feito, e seguiram com as suas vidas cotidianas normalmente. Sacrifício eles não faziam mais, mas oração, ajudar o próximo, sim, mesmo sendo judeu. Para nós hoje, soa um pouquinho estranho isso, mas para um judeu lá no início, no Novo Testamento, isso era muito comum. A igreja se criou a partir de quem? Do judeu. Depois ela foi expandindo aos demais povos gentios e chegou até mim e você no dia de hoje. E essa divisão que nós vemos hoje entre cristãos e judeus só aconteceu de verdade quando Deus pesou a mão naquele povo e destruiu a cidade. Lembra que eu falei? 40 anos depois. Os judeus todos foram mortos. E a igreja que escapou do massacre romano, que se lembrou da profecia de Jesus e fugiu para os montes, que deu origem à forma como nós somos igreja hoje.
Afinal, não tinha mais templo. O templo havia sido destruído. Tudo foi destruído. Após isso, restou o cristianismo dos gentios, que é eu e você, nos dias de hoje, desde aquela época. E partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Judeus e crentes verdadeiros. O que eles faziam? Lê comigo o verso 47. Eles eram judeus e crentes em Cristo. E louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Que privilégio, olha, que privilégio seria se nós pudéssemos fazer parte dessa igreja. E por que eu digo isso? Uma igreja como essa aqui, ó, pura, simples, verdadeira, que amava a Cristo, que ajudava quem precisa, que louvava a Deus. O texto diz que contava com o favor do povo. Ou seja, o povo se alegrava com uma igreja dessa. Uma igreja que fazia diferença no lugar que ela estava. Meus irmãos, isso aqui tem que falar no meio do seu coração, pelo amor de Deus. Uma igreja que se forma num determinado lugar, à medida que ela caminha, tem que haver mudança também no lugar que ela está. Não podemos chegar num lugar e isso não impactar nada a vida de ninguém. Uma igreja viva, que ama a Cristo, que vive em comunhão, que ajuda quem precisa, que louva a Deus, tem que promover algum tipo de benefício onde ela está. Igreja que inicia quieta, permanece quieta. E a igreja que vai acabar, quieta. Não, irmãos, não. Nós temos que fazer a diferença aqui. O mundo precisa disso. Ser ministrado por servos de Deus que amam, até mesmo aquele que taca pedra em você, em mim e você. O mundo não pode olhar para a gente como um espelho e ver eles sendo refletido. Nós temos que ser espelhos que reflitam Cristo na vida deles. Amém, irmãos? O mundo não pode olhar para nós e dizer assim, ah não, é tudo igual a gente isso aí, ó, tudo igual. É farinha do mesmo saco. Nós não podemos ser o tanto faz, tanto fez. Deixa como está para ver como vai ficar. Não podemos. Ah, pastor, mas o mundo aí odeia nós. O mundo odeia Cristo que vive em nós. E nos odeia mais ainda, porque eles sabem que nós não deveríamos ser o quê? Um povo chato, um povo ranzinza, desonesto, boca suja, adúltero, dado a todo tipo de vício, maledicente, fofoqueiro, mesquinho, lascivo, aproveitador, promotor de ódio, briguento, sendo mentiroso. Você acha que o mundo não vai odiar? Ainda mais com uma característica dessa? Mas essa igreja aqui, eles não odiavam. Essa igreja aqui encontrava favor aos olhos do mundo. Olha só que interessante. E sabe o que acontece com uma igreja que se porta dessa maneira? Deus abençoa, irmão. Deus abençoa. Apesar do ódio que o mundo vai ter por cada um de nós. Porque eles olham a nós e enxergam quem? Cristo. O ódio é contra Cristo. O ódio é contra tudo aquilo que joga luz, a podridão que as pessoas estão até o pescoço. Olha o final do verso 47, leia comigo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. A cada dia chegava gente nova, que olhava para essa igreja e desejava fazer parte dela, fazer parte daquilo tudo. E Deus trazia um a um e eles iam sendo salvos. Uma igreja viva, vibrante, que orava, que perseverava na palavra, que ajudava aqueles que precisavam, que gostava de estar em comunhão com o irmão. Está aqui, irmão, um belo exemplo a ser seguido como igreja. Um belo exemplo. Eu falo isso, presta atenção, eu falo isso muito mais preocupado com quem já está aqui.
do que com aqueles que o Senhor ainda há de trazer. Tem crente que diz assim: nossa, que bom seria se Deus promovesse um avivamento na nossa igreja, que bom seria se Deus trouxesse um monte de pessoas para o nosso meio, os nossos familiares, os nossos vizinhos, amigo, colega de trabalho. Nossa igreja ia ser outra. O que a pessoa não entendeu ainda, que para ser outra igreja, não depende daqueles que ainda não vieram, mas daqueles que já estão aqui. Amém, igreja? Não é os outros, é eu e você que estamos aqui. Isso aqui era uma igreja que não precisava de evangelismo ainda. Só pelo testemunho deles, as pessoas se voltavam para Deus. Uma igreja irresistível, que encontrava favor no olhar dos incrédulos lá fora. Meus irmãos, Deus, Ele é o mesmo, Cristo também, o Espírito Santo continua a capacitar todo servo à boa obra, mas eu e você, nós temos que desejar isso. Não podemos ser crentes espectadores, sabe, cristão do time, deixa como está, não, deixa como está, Deus sabe das coisas. Não, irmãos, não é assim, a lógica de Deus não é essa. Deus nos salvou pela sua graça e misericórdia, pelo seu amor, para que fôssemos usados por Ele numa missão muito clara, que é qual? Ide e pregai o Evangelho. A quem? Todo o povo, língua e nação, até os confins da terra. E onde que começa isso, pastor? Onde você está, na sua casa, no seu trabalho, lá na roda com os amigos, na escola, na faculdade. Mas não como um crente deixa como está para ver como é que vai ficar. Sabe aquele que no popular é o nem fede nem cheira? Não, irmãos. As pessoas têm que olhar para nós e ver o prazer que nós sentimos em ler a Bíblia. A nossa perseverança nas doutrinas de Cristo. A pessoa tem que olhar para a gente e notar o prazer que sentimos em estar em comunhão com os irmãos. Saber que se preciso for, a gente iria no auxílio daqueles que precisam de ajuda sem querer nada em troca. Às vezes tomando até prejuízo. Pois quem habita no meu e no seu coração é o Senhor, não é o dinheiro, os bens, as riquezas, não. As pessoas têm que olhar para a gente e ver uma igreja que, apesar de toda a dificuldade que ela possa estar passando, ela se alegra no Senhor, ela não pragueja, ela não murmura, mas ela louva a Deus em tudo, e em tudo ela dá graças ao Senhor. Esse tem que ser o testemunho meu e seu como igreja. Pois dessa forma, quando a gente abrir a nossa boca para falar do Evangelho, isso soe como verdade absoluta. Sabe por quê? Porque isso é visto, é percebido na minha e na sua vida. Temos que ser uma igreja que dependa da graça de Deus em todos os projetos que ela desenvolva. Só assim, irmãos, o mundo vai ser ministrado como essa igreja aqui de Atos. E Deus vai trazer um a um de todos aqueles que irão ser salvos nessa geração, na minha e na sua geração, e em todas as outras que virão, até o dia que o Senhor vier buscar a sua igreja para a glória de Deus. E isso passa por mim e por você, pelo meu e pelo seu esforço em fazer a vontade de Deus. Você não vai receber salvação por causa do seu esforço. Salvação é pela sua fé verdadeira em Cristo. O esforço é porque você entendeu que você não merecia absolutamente nada, mas Deus teve graça de você e te estendeu os céus, na medida que eu e você merecíamos apenas o inferno. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar a Deus.